Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Hugo SPFC, onde a gente fala sobre futebol, principalmente sobre São Paulo, mas também temos os nossos pitacos, as nossas opiniões sobre diversos assuntos do mundo da bola. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um react, um formato diferente, que foi sugestionado por alguns amigos e que eu acho que vai ser interessante para a gente trazer para o canal. Mas antes da gente começar, eu quero que você deixe seu like, se inscreva, deixe seus comentários, enfim, interaja aí com o nosso canal, que isso ajuda bastante na nossa construção de público aqui para o canal e conectar você com pessoas também que gostem de futebol, que gostem de debater sobre futebol, sobre esporte em geral, mas principalmente futebol. No vídeo de hoje, a gente vai trazer esse react de uma das figuras que eu gosto muito de acompanhar, que é o PH Santos, que é um crítico de cinema e de séries, né? Então eu gosto muito das opiniões dele. Ele tem um conhecimento vasto sobre a questão de cinema, a questão das séries. Ele consegue aprofundar, explicar vários conceitos que talvez a gente não consiga captar num primeiro momento, na primeira assistida ali, por exemplo, e aí ele consegue debater, gerar assunto. E a gente descobriu aqui que ele tem um canal, né, um canal secundário, que ele fala sobre outros temas também, que é o Mais PH Santos, e a gente vai estar reagindo ao vídeo dele. Eu vou mudar a câmera para a gente conseguir ver. Estamos aqui, é um vídeo que foi recomendado para mim, eu ainda não assisti. Vou colocar em full screen aqui, entender e debater um pouquinho as opiniões do PH, as minhas opiniões, para a gente construir um material. Não sei o teor do vídeo, é o primeiro react de fato, eu não assisti. Então, sem mais enrolação, bora lá pra gente ver. Vou colocar em tela cheia e simbora. Entre Espanha e Argentina, famigerada Argentina, dá para refletir sobre a seleção brasileira. Eu aprendi, analisando cinema por tantos anos, que o que eu sei é analisar obra pronta. Eu não gosto de ser arquiteto do futuro. Eu analiso quando o objeto artístico está feito. E acredito que o objeto artístico Copa agora está feito. Então o que eu quero discutir é não necessariamente sobre a Copa em específico, mas sobre como o Brasil perdeu esse grande momento, né? Porque perder Copa sempre vai ser a maioria, estatisticamente falando. Você olha o tanto de seleções que entra e o fato de que apenas uma ganha, então a tendência é que você vá preparado para a derrota. O que eu quero discutir aqui. Acho que uma das coisas que a gente como brasileiro mentaliza durante a nossa vida é que, principalmente no futebol, em outros esportes isso acontece também, mas eu vejo que no futebol é maior, que a gente não entra para competir, a expectativa não é entrar para competir. Não agora, né, das últimas Copas, que a gente acaba tendo maus resultados, vai ser um dos maiores jejuns de título de Copa do Mundo, mas eu tenho a percepção, de quando eu era criança, que a gente vinha ali de 3 finais seguidas, que o Brasil, se não for o primeiro lugar dentro de uma Copa do Mundo, principalmente, Copa América, enfim, competições de futebol da seleção masculina, e agora essa pressão acaba também se estendendo para a feminina, mas principalmente a Copa do Mundo de futebol masculina, o brasileiro ele não fica feliz, pô, chegamos lá, fizemos uma campanha legal. Se não vier o título, é terra arrasada, é projeto inacabado, porque a gente foi acostumado a ser vencedor disso. E quando a gente não vence, não cumpre as nossas expectativas, isso nos frustra e não conseguimos analisar se foi um ciclo, se teve alguma coisa interessante. Geralmente sempre é terra arrasada. Se não me engano, minha memória pode falhar, meus conhecimentos também, mas se não me engano o Tite eu acho que é um dos únicos aí que conseguiu ter 2 ciclos de Copa, né, 18-22, porque sempre acaba a Copa, não é título, ou mesmo com o título, questão do Filipão também, mas eu acho que o Filipão quis sair depois para treinar posteriormente Portugal para 2006. Mas quando há uma não vitória de Copa do Mundo, acaba-se o ciclo, trabalho terminado e recomeça com outro técnico, com outro profissional, com outras ideias. Então, eu acho que a gente, por ser tão imediatista de resultado, a gente precisa mudar um pouco disso e acreditar na consistência do trabalho. O do Tite
tenho muitas críticas a ele. Ele morreu com muitas convicções erradas, mas agora falando engenheiro de obra pronta é difícil, mas o ciclo de 18 foi ótimo, o ciclo de 22 também foi bom, porém a Copa de 22 foi doída, né? O time sangrava para conseguir marcar um gol, era mais difícil, era um futebol meio burocrático, não sei. E o ciclo para 26 foi totalmente bagunçado. O Ancelotti pegou com 10, 12 jogos antes do início da Copa. Acredito que dá para ter feito melhor, principalmente contra a Noruega, porque é o jogo da nossa eliminação. Mas vamos ver o que o PH tem para falar. Dessa derrota. Em busca do que você acabou perdendo nesse meio do caminho? Que cavalo você cavalga quando perde uma batalha com ele? Esse daqui é o meu canal secundário, se você me conhece pelos filmes e séries e etc, tá? E nesse canal secundário eu vou me permitir a falar sobre outras coisas. Então, eu sou só um crítico de cinema, de séries, de arte. Se não te interessa eu falando sobre futebol, há tempo de fechar essa aba. Por favor, fique muito à vontade. Mas esse canal secundário me ajudará a falar sobre outras questões que não apenas cultura no geral. Na verdade, futebol é cultura, né? Eu definitivamente acredito que, como todos os brasileiros, eu não gostei de como o Brasil perdeu essa Copa. Não gostei. O jogo contra a Noruega não foi deprimente por ser a Noruega, foi deprimente pelo que representou, o jeitinho que foi o jogo, né? Posse de bola lá embaixo, um futebol sem identidade, aquela falta de vontade de virar o jogo ao final. Antes tinha passado na Bacia das Almas contra o Japão, ficou com raivinha, com mimimi, porque andaram dizendo que já não somos mais os mesmos. Ora, como é ruim se olhar no espelho. Não me importa ter posse baixa e ganhar. Não me importa ter posse alta e ganhar. Me importa é ganhar. Meu ponto aqui é que eu não entendi a seleção brasileira. Eu não entendi em nenhum momento. Quando a gente perdeu Copas anteriores, começou um furor sobre técnicos europeus. Faz sentido, tá? Você olha pro Campeonato Brasileiro, só tem argentino, uruguaio, português, né? Mas quando você analisa com calma, a conta ela não fecha tanto. E aí eu tô falando de seleção brasileira. Deixa eu trazer 3 exemplos que vão contra essa questão do técnico estrangeiro. A Argentina tem o Scaloni, um técnico argentino. A Espanha tem o De La Fuente, que é um técnico espanhol, não só espanhol, mas vindo literalmente das seleções de base. E a gente tem o Cabo Verde, que fez uma campanha boa e com um técnico nativo de Cabo Verde, viu? Com todo respeito a Cabo Verde, mas assim, não é o arquipélago do futebol. Pelo menos não era antes. Todos esses 3 fizeram algo que o Brasil não fez. Colocarem uma identidade nos seus respectivos times. Quer seja uma identidade tática, técnica, mas também para além disso. Eu explico. O La Fuente... Pausando aqui para dar meus 2 centavos de contribuição. Qual a identidade que a gente tem quando se remete ao futebol brasileiro? Como que você definiria? É o drible? É a posse de bola? Como que você define o que é uma identidade de futebol do Brasil? É a improvisação? Eu quero... deixa aí nos comentários, né, sobre isso, mas eu acho que a gente precisa, e isso vai muito de encontro a alguns vídeos que eu fiz também, que a gente não tem uma identidade formada, principalmente aí nos últimos 30 anos. Você pega a geração Neymar, vamos pegar aqui a geração que está saindo, né? Que é a geração ali de 92 e tal, eu tô com mais de 30 anos. Para as gerações mais novas, hoje o futebol brasileiro, ele é exportador. O futebol brasileiro, ele não forma talentos para futebol brasileiro, para serem aproveitados por times brasileiros e, consequentemente, ter uma identidade de seleção. Começa trabalho de base, seleções de base, elas estão vindo de resultados não muito bons, né, recentes. A gente ganhou contra a Espanha, e aí era o Jardine como técnico, e eu vou entrar nesse detalhe depois, mas questão de identidade, por exemplo, a gente pega a Espanha, que é uma escola que vem desde a base ao futebol com mais posse de bola. E usar a Itália de exemplo, mas a Itália não classifica para a Copa faz 200 anos. Mas quando a gente pensa em futebol italiano, por exemplo, é um futebol muito defensivo, um futebol muito pragmático, de tentar reter a bola e atacar rápido. O futebol argentino, você consegue identificar ações que fazem com que a Argentina, seja pela catimba, seja por tentar ludibriar os árbitros, mas eles têm identidade e isso
sempre foi feito dessa maneira. Mas o que eu enxergo hoje é o futebol brasileiro, ele não tem uma identidade como essa. Na minha época, sempre foi muito questão do drible, do talento individual, e eu acredito que esses talentos não sumiram. Óbvio, não dá para você revelar um Ronaldo, um Ronaldinho, o Rivaldo, o Kaká, que são os caras da minha época, e tantos outros que a gente tem de nome, todo ano. É difícil, porque se fosse fácil, o Brasil seria campeão toda a Copa do Mundo. Mas eu não acredito que a gente tenha se tornado tão bagre, tão ruim, ao ponto da gente só ter ponta que é rápido, que tem uma explosão física, que não tem um refino da bola para fazer o 1 contra 1. Talvez hoje quem consiga fazer mais isso é o Vini Júnior, que consegue driblar, que consegue ir para cima. Mas você vê os outros jogadores, principalmente no jogo contra a Noruega, a gente não tem disso. E a gente não tem um meio de campo identificado, você não encontra alguém com posse de bola. Então não tem identidade. Desde a formação até o profissional, não temos mais identidade. Se a nossa identidade é termos jogadores bons de drible, que resolvem, que a gente sabe como que é a formação, principalmente quando a gente fala de molecada de base aqui, da várzea, futsal, mas desde as bases da base nos clubes, o futebol brasileiro tenta se mudar ao futebol europeu para que os jogadores saiam daqui com 18, 19 anos e já cheguem lá prontos ou muito próximos de estarem prontos para serem pontas, para serem jogadores que eram que os ingleses, por exemplo, são, e que nunca tiveram resultado de porra nenhuma. Então é necessário resgatar a identidade, é necessário entender as características que nós temos nos jogadores de base e parar de tentar fazer esse futebol burocrático. Deixa os meninos brincar, deixa jogar bola, porra. Depois se preocupa. A marcação, a gente tem que colocar 2 linhas de 4 e 1 linha de 2, fazer a marcação, fazer a pressão, enfim. Tática você se aprende. Mas quando você é moleque, quando você é criança, na formação do jogador, você tem que incentivar esse improviso. Se esse é o nosso futebol, se esse é o nosso melhor, a gente precisa disso. Então eu já parto daí que o futebol brasileiro tem uma grande carência de não ter identidade por conta disso. Vamos seguir no vídeo. Da Espanha, fez um toque de bola um pouco mais efusivo em alguns momentos, mas pegou o que vinha sendo feito já há 20 anos e trouxe para essa Copa. Desde que eles decidiram jogar assim, eu estava vendo o Marcelo Beckler falar sobre isso. Desde que a Espanha decidiu jogar assim, isto é, 20 anos, já ganharam 2 Copas. 2 gerações da Espanha jogando o mesmo futebol ganharam 2 Copas. As únicas 2 que eles têm. Isto é um projeto de sucesso. Se acabar hoje e nunca mais ganhar, você vai olhar e dizer, opa, a implantação desse projeto foi um sucesso. Certo ou errado, bonito ou feio. Não é meu ponto, eu não tenho como discutir técnica, tática, essas coisas, eu não sei nada disso. Só sei o que eu jogo no Futebol Manager e o que eu vejo. A impressão que me dá é que se a Espanha perder, provavelmente vão saber por quê. Bem como se a Espanha ganhar, também vão saber por que ganharam, tá bem claro. Ganharam todos os jogos, quer dizer, quase todos os jogos, levaram só um gol. Se esse time não ganha a Copa, tinha alguma coisa errada aí. Quando a gente olha pro Brasil, é até difícil dizer as duas coisas, né? Ganhamos alguns jogos sem muito entender por quê, como chegamos lá, e perdemos do mesmo jeito. Não sei se vocês percebem, não dá muito pra... Vamos entender profundamente porque é difícil, cara. Vamos lá pra Argentina, pra não ficar só em negócio de técnica, estratégia. Exatamente, não dá pra entender porque a gente não jogou porra nenhuma, mas por que a gente não jogou? Por que o nosso esquema não funcionou? Ou foi psicológico do pênalti perdido do Bruno? Foi a omissão do Vini de não ter pegado e batido? Óbvio, isso é decidido antes, né, e tal, mas porra, você é o cara da seleção, Vini Júnior. Você é o nome. A gente conta contigo pra porra do próximo ciclo e tu não bate a porra do pênalti decisivo, cara. Se bate e erra, cabeça pra cima e bora, volta pro jogo e vamos tentar. Mas a gente viu um Brasil covarde, a gente não entende por que se comportou daquela maneira. Ah, foi psicológico, respeitou demais a Noruega, você tem que ter respeito pelos adversários. Mas, francamente, era a Noruega. Então, tinha 2 jogadores perigosos, que eram o Odegaard e o Haaland. E não conseguiram marcar o Haaland. Enfim. Mas o projeto da seleção 2026 foi errado. Jogadores, na minha opinião, muito abaixo, que não mereciam estar lá.
inclusive os gols saíram do lado desse jogador, e você sabe de que eu tô falando. Os 2 gols em cima do cara, sabe? Não dá pra entender. Não dá pra entender a mexida do Ancelotti. Foi mal pra caralho no jogo também. Mexeu, o time criou volume na hora que colocou o Endrick, ele perdeu um gol e tal. E depois ele traz o Endrick pra lá pra colocar o Neymar, e aí você fica com 2 caras que não marcam. E foi justamente quando tirou o Ryan, que marcava o lado esquerdo do ataque da Noruega, que a gente tomou os gols. Não coincidentemente aconteceu isso. E depois eu tenho outras críticas a se fazer ao Endrick também, mas vamos seguir no vídeo. O grande problema antes de 2022 era também o grande trunfo da Argentina, que é o Messi. Até a Copa América, antes dessa Copa de 2022, o Messi ele tinha desistido da seleção. Ele não conseguia ganhar pela seleção. Ele é amargurado com a seleção. E as pessoas, em parte, é verdade, nunca generalizando, as pessoas também eram amarguradas com o Messi. Como ele perdia mais do que ganhava com a seleção, dizia que ele nem era tão argentino assim. Era mais europeu. O que fazia sentido. Ele cresceu nas canchas de La Masia, lá em Barcelona. Mas dizer que uma pessoa não é aonde ela nasceu também é muito complicado. Passou a ganhar e passou a ser argentino. Mas parte disso porque a história do Messi na Argentina, na seleção argentina, é uma história de final de segundo ato e terceiro ato. Sabe aquele filme que vai melhorando da metade pro fim? É mais ou menos isso. E isso acontece um pouco antes da Copa de 2022 e passa pela tal argentinização do Messi. O Messi que passou a chorar, o Messi que passou a brigar, o Messi que se faz de bonzinho e estava tentando lá forjar uma expulsão do Cucurella, que usou a mão na boca. Não para confronto, não para questões racistas. Lembrando que essa questão do cartão vermelho na mão na boca foi um artifício criado para combater o racismo nas 4 linhas do futebol, coisa que o Messi, como bom argentino, se cala sobre. Enfim, são outros 500. Mas o fato é que a Argentina fez um time que joga para o Messi. Não estou nem falando taticamente, estou falando subjetivamente, até, não é nem subjetivamente, alegoricamente. Alegoricamente, essa é uma Argentina que joga para o Messi. Pegava na bola, todo mundo se aproximava do Messi ou esperava que o Messi resolvesse. Tanto que foi um grande problema da final, que ele não conseguiu jogar tão bem e aí não teve tanta solução. Mas o resultado também foi bom, tá? Campeão do mundo e 3 finais de Copa, se eu não me engano é 2014, 22 e 26. Exato, 3 finais de Copa. Para não ficar apenas nos vencedores, vamos lá no Cabo Verde. Cabo Verde. A questão da Argentina, a gente sabe como que é complicada, né? Por questões de arbitragem. Então, 2021, o Messi ganha uma Copa América aqui com a Argentina que não era nem para ter acontecido, porque a gente estava vivendo tempos de pandemia, a gente sabe como é que é, e por insistência do nosso governante na época, houve a Copa América aqui e aconteceu o que aconteceu. Enfim, são coincidências, obviamente, que ele não tem nada a ver com isso, mas foi onde ressuscitou o Messi na Argentina, e aí eles passaram a entender que tinha que jogar pro cara, porque eu tenho muitas críticas a principalmente a Argentina, ao modo que a Argentina é, e o Messi principalmente também, mas não dá para negar que ele não joga bola, ele joga bola. Em 22 estava mais inteiro fisicamente e em 26 também. É importante a gente trazer, pô, então vamos fazer isso com o hipotético Neymar, que agora o Neymar acabou, gente. Não existe possibilidade dele em 2030, tá? Então, pô, por que a gente não fez isso com o Neymar em 2026? Porque o Neymar não se dedica, ou dedicou, ou abdicou de coisas que talvez o Messi tenha abdicado. Eu vi uma entrevista do Messi falando que ele está treinando desde dezembro para estar pronto para a Copa do Mundo. E o Neymar a gente sabe que vem de muitas lesões que não são por culpa dele, mas talvez pelo estilo de jogo que ele não soube adaptar, de vir atrás da linha do meio de campo e tentar levar essa bola até a área. O corpo não aguenta. Uma pancada que você toma com 18, 19 anos não é a mesma pancada que você vai tomar com 30, quando ele começa a se machucar e perder todo esse ciclo. E aí a gente leva um cara que não tem condições, nem se a gente fechar com 10 atrás e jogar a bola para ele, ele não tem condições. Tecnicamente, excelente. E consegue
fazer a diferença tecnicamente. Fisicamente não tem condições, não tinha condições de se fazer isso. Óbvio, o Messi também é muito protegido pela arbitragem, você não pode espirrar do lado do Messi que é falta. O do Neymar, os caras quase faltavam dar uma facada nele, ninguém marcava nada. São contextos diferentes, mas não funcionaria Neymar com essa relação de, pô, vamos jogar para ele. Fora que a gente vê comportamentos diferentes dos jogadores também. Porque na Argentina, os caras tratam o Messi como um deus. Eles admiram pra caralho. No Brasil, se admira pra caramba também o Neymar, principalmente os jogadores. Você não vê, eu não sinto essa conexão de, pô, se um cara chegar perto dele, eu vou matar esse cara se precisar. Falta isso também. Um arquipélago que jogou ilhado, mas quando lançou seus barcos foi com agressividade. E isso lhe rendeu vários gols. Nenhuma vitória é verdade, mas uma identidade clara e uma história nessa Copa. Não sei se vai ficar, não é o ponto. Mas meio que se esperava de como Cabo Verde iria fazer os próximos jogos. E aí a gente volta pro Brasil. Não é o Brasil nisso tudo, sei lá. A impressão que me dá é que esse Brasil, ele nunca soube muito o que queria. A única tática do Brasil era trazer um técnico europeu. Foi isso que foi acertado. Trouxeram o Ancelotti, fizeram uma das piores campanhas da história, não por culpa necessariamente do Ancelotti. A questão da posse baixa do Ancelotti. Cara, eu já vi times do Ancelotti com posse baixíssima, sei lá, aquele time lá, né, Ambrosini, Gattuso, Milan, né? Ambrosini, Gattuso, Zambrotta, aqueles negócios todos, e ganhando, viu? E ganhando. O lance do Brasil era técnico europeu. Porque uma coisa que se achava que o técnico europeu faria, isto é, fazer uma ruptura, trazer uma grande ideia, acabou sendo desfeito perto da Copa. Casemiro, Neymar e Danilo, só alguns exemplos, são nomes de permanência, não são nomes de ruptura, que era o que se prometia com o tal técnico não brasileiro. Eu não me importo se o Brasil vai jogar com linha baixa ou alta, se vai jogar tocando bola, se vai temporizar como a Espanha, ou se vai criar um time em volta do Neymar, como a Argentina fez com o Messi. Não me importa. O futebol permite vários caminhos para o mesmo destino, vários. Mas sem caminhos, aí você não chega a nenhum destino. E o Brasil tá assim, sem caminho, sem destino, sem mapa, sem nada. Tem um motorista europeu, né? Que atualmente está andando na mão inglesa. De fato, o Ancelotti não conseguiu colocar sua identidade no time. Tudo bem, pô, o Real Madrid chorava sangue para ganhar, mas ganhava. Foi assim que ele fez 2 Champions League com o Real. O PH citou o Milan também. Não tinha uma posse de bola, mas era um time objetivo que conseguia fazer a vitória. E o Brasil não tem disso. O Brasil não conseguiu. Eu acho que o esquema usado pelo Ancelotti é um esquema ruim. O Ancelotti, obviamente, sabe 1 milhão de vezes mais futebol do que eu. Mas eu não fico satisfeito com esse 4-2-4 móvel que tem, sabe? Eu acho que o Brasil, claro, tem que ser ofensivo, até porque não temos jogadores defensivos tão bons. Tem um ou outro ali que se destaca, porém a nossa força maior é o ataque. E para isso é fácil, cara. Volante de confiança que consegue cobrir o box to box. Box to box é área para área. O cara que consiga suprir os laterais se eles subirem. E a principal função dele é distribuir a jogada. Com 2 armadores que vão fazer essa bola triangular. Porque no desenho do jogo você vai ter 3 homens na frente, esse cara mais na frente da linha da zaga e 2 caras. Então você forma dois triângulos, não sei, alguns triângulos na frente que você pode triangular essa bola com esse cara defendendo, que você pode recuar e jogar para as laterais. Enfim, há uma possibilidade. Mas no Brasil, esse 4-2-4, você põe Casemiro, estava morto, não fazia nada, só passa para lado e não conseguia evoluir. O Paquetá, que era o cara que conseguia trazer mais alguma coisa, machucou. Bruno Guimarães sumido, tentava fazer ali, mas ele sentiu muito a ausência do Paquetá. Enquanto isso, meu mano Ryan sendo ponta aberto de um lado, Vini Júnior ineficiente do outro, o Martinelli tentando fazer alguma coisa, mas também ineficiente, porque não é um cara de armação de jogo. É um cara de infiltração, e se você não tem essa bola para esses caras se infiltrarem, acontece o que aconteceu. Vai seguir no vídeo. Os que jogam parecido é porque eles sabem o que quer. Quando a Argentina renaturalizou o Messi, soube o que queria e deu certo. Né? A escaloneta é isso. E o Brasil, de novo, sei lá.
Com a população de mais de 200 milhões de pessoas, é impossível não ter jogadores para qualquer estilo no mundo. Temos massa para jogar como a Espanha, como a Argentina, como o Liverpool, como sei lá o que for. A gente tem matéria-prima para isso. Mas, de novo, não sabemos o que queremos. É estranho demais ter que deixar um técnico europeu escolher o que o Brasil será nos próximos anos. Isso daí é muito estranho para mim, tá? Para você talvez não seja, para mim é. Eu acho que é pedir demais que ele entenda o que é ser sul-americano e eu diria mais do que isso, brasileiro. Eu vi algumas pessoas, o que falta ao Ancelotti é ser um pouco mais sul-americano. Então traga um técnico sul-americano. Não vai ser o Carnaval que o ensinará a ser brasileiro. E não só ensinar, é ensinar e aprender de tal maneira que seja o suficiente para nos ensinar, percebe? É como você contratar um professor de fora para nos ensinar a história do Brasil. Não faz sentido. Ei, a gente precisa pegar os jogadores tais aí que estão ou que estarão e abrasileirar esses caras, pô. Ainda assim, apesar dessa minha opinião, pode dar certo. Porque se a seleção é uma terra arrasada, qualquer semente bem cuidada vai dar fruto. O ponto, e aí volta ao centro desse texto. O que a gente quer? Em 82, o Brasil caiu para a Itália. Paulo Rossi estava um negócio absurdo, mas caiu bem. Eu até assisti o jogo outro dia, Maestro Júnior errando um monte de passe. Mas deu certo, assim, caiu, perdeu e tá aí, é um time lembrado hoje. Em 86, eu acredito que também caiu atirando, um time massa, né? Todo mundo fala. É o Tele Santana, a mística do Tele Santana, etc. São seleções reconhecidas até hoje, porque tinham marca, tinham identidade. Era o time que jogava bonito, quer que seja. O Brasil de 2006, que o TikTok hoje ama, aquele que toca a bola, que envolve, que faz triangulações, mesma coisa. Apesar de também supostamente não ter dado certo, todo o lance da mídia em cima, os treinos abertos, outros 500. Repito, a maior certeza em uma Copa é que haverão mais perdedores do que vencedores. E o tempo ele vai dizendo quais são as marcas que ficam. A tal laranja mecânica ou a Holanda do futebol total, tá aí, ó. Influencia o futebol até hoje, nunca ganhou uma Copa. E a gente continua sem saber o que a gente quer. Eu concordo com o PH nesse lance, tanto que a gente já falou aqui que o Brasil não tem essa identidade. Discordo talvez um pouco do o que é ser o brasileiro do Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti é um cara capacitado, é um cara que trabalhou muito com brasileiros em todos os times que ele teve. Isso não o torna brasileiro, porque eu vi uma... Não lembro quem que falou, mas, pô, o fulano trabalhou com o Guardiola por 10 anos e não é um técnico bom. Exatamente, eu posso dormir 10 anos numa garagem que eu também não vou virar um carro. Mas é basicamente a ideia de que o Ancelotti é um cara capacitado. Talvez um técnico brasileiro? Talvez, mas eu acho que não existe espaço no Brasil para acontecer o que aconteceu na Espanha, por exemplo. Você imagina um cara que perdeu uma Olimpíada, tudo bem, perdeu na final, não foi um vexame, foi jogo, futebol, você vai perder, vai ganhar. Porém, você imagina a gente saindo ali do Tite, da forma que foi, e trazendo o Jardine, o André Jardine. Para quem não lembra, o André Jardine era do São Paulo, né? Ele inclusive chegou a treinar o São Paulo numa eliminação da Libertadores, da pré-Libertadores, se não me engano. Mas foi uma fria que colocaram o cara, não estava preparado para assumir o time principal naquele momento. Isso aí, sei lá, foi quase 10 anos. Mas você imagina hoje a CBF, não, a gente vai pegar, vai bancar esse cara porque ele fez um trabalho bom na seleção olímpica, vamos trazer ele para cá porque a gente acredita na evolução do ciclo e ele vai fazer o que a Espanha fez. Hoje a gente sabe o que a Espanha fez, mas você imagina isso há 5 anos atrás. O nego ia matar o cara com 2 jogos perdidos nas eliminatórias. O nego tá pedindo a cabeça. Então, trago aquilo de novo. O Brasil é imediatista. O Brasil quer o brasileiro quer resultado. Não importa como que queira esse resultado. Quer o resultado. Isso independente do que seja. Vai ser melhor que o técnico estrangeiro. O Ancelotti veio, foi um fiasco na Copa. Vamos ver como é que ele vai evoluir esse time. Mas como que vai evoluir? Precisa da identidade brasileira, que nem nós sabemos qual é a identidade brasileira nesse momento. Uma posse de bola, se retrancar, jogar pro Vini, colocar o Endrick para ele resolver, sabe? Então, são coisas a serem pensadas e serem debatidas, porque é o que nos sobra. Nós como torcedores e agora
criando conteúdo, enfim, falando sobre futebol. O que cabe a nós é discutir e torcer, porque eu não posso fazer nada, você não vai fazer nada. Quem faz são os caras do comando lá da CBF e por inúmeras situações esses caras parecem que não entendem tanto de bola. Então, sei lá, cara. A gente tem que ter esperança, tem que torcer, mas eu não vejo um cenário tão positivo, não. Vamos ver como que vai ser esses primeiros amistosos agora, como vai ser essa renovação, como que vai ser o estilo de jogo proposto. Eu acredito que agora, de fato, poderemos ver um trabalho do Ancelotti. Eu acho que o Ancelotti, para essa Copa de 2026, falou: tive 10 jogos, vou fazer o que dá para fazer, fez, teve que levar o Neymar sem condições por acordos publicitários, colocou os caras que ele confiava, os caras que eles confiavam, entregou a paçoca, e aí de fato a gente vai ver uma seleção com renovações. Acredito que muita gente vai sair nesse ciclo, e aí a gente vai poder de fato analisar um trabalho do Ancelotti. E é isso, gente. Eu acho que foi um vídeo muito válido. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E vamos debater, vamos conversar. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários também que a gente faz mais. Mandem sugestões para a gente estar discutindo. E é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.